Bom dia, vamos dar sequência ao nosso estudo do Novo Testamento. Aqui seguimos com o Sermão do Monte. Estamos já há alguns dias estudando o Sermão do Monte, que não se limita às bem-aventuranças. O Sermão do Monte vai bem além das bem-aventuranças. Já falamos sobre o sal da terra, a luz do mundo, já falamos sobre o amar o inimigo, já falamos dos juízos temerários e hoje vamos conversar um pouco sobre ainda o capítulo 5 e vamos conversar sobre os versículos 23 a 26 e, se der tempo, do 37 ao 42, fazendo uma certa analogia, ou melhor, fazendo uma correlação entre o conjunto desses ensinos. Eu escolhi esses versículos para conversarmos hoje em função das conversas que eu tenho com algumas pessoas, em função de mensagens que eu recebo e perguntas que me são feitas. E um ponto importante nas nossas vidas é o relacionamento com as pessoas, digamos, as relações interpessoais. E aqui eu vou então me valer de falas do Cristo para conversarmos um pouco sobre essa questão do relacionamento interpessoal, das nossas relações com as pessoas, porque eu diria que a maior parte da nossa existência é convivendo com pessoas. A maior parte da nossa existência é nos interrelacionando com as pessoas. E dessa relação com as pessoas, dessa inter-relação, muitas vezes saem marcas profundas, sejam elas de alegria, sejam elas de desconforto. Em grande parte, nas relações interpessoais, é que nós nos construímos e podemos ter ótimas relações que nos dão boas lembranças e podemos ter relações interpessoais que nos marcam negativamente, que nos fazem carregar ressentimentos, mágoas. Então, dentro dessa lógica, é que nós vamos estudar alguns versículos do Sermão do Monte para nós entendermos isso. Vamos circunscrevermos-nos a ideia trazida pelo Cristo. Então, vejamos aqui, nesse capítulo 5 do Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus, no versículo 17, ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Aqui, Jesus está dizendo que ele não veio, por meio dos seus ensinos, destruir aquilo que já era cultivado pelas pessoas. Quando ele diz eu não vim destruir a lei, ele se refere à lei mosaica, àquela lei do Levítico, do Deuteronômio, dos costumes, dos hábitos. Ele se refere a essa lei, que era a que regulava o comportamento, a atitude das pessoas naquele conjunto, digamos, geográfico-cultural. Uma lei voltada aos judeus, aos hebreus. Então, ele quis aqui dizer que ele não veio contrariar aquilo que Moisés trouxe. Ele veio para dar cumprimento àquela lei, mas há um detalhe na fala. Ele diz, dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Significa que as pessoas àquela época, e até hoje, não entenderam bem o sentido daquela lei, ou daquele corpo de leis.
e que ele, Jesus, o Cristo, ele iria dar o verdadeiro sentido. Então aquilo que as pessoas interpretavam, por assim dizer, ao pé da letra, Jesus queria dizer que não era ao pé da letra, mas que havia uma forma interpretativa. Por exemplo, quando os seus discípulos foram acusados de comerem sem lavar as mãos, ou seja, a lei dizia que era preciso lavar as mãos antes de se alimentar, a lei mosaica. E Jesus então, e os discípulos comeram sem lavar as mãos, foram repreendidos, e Jesus disse: o mal que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto, está cheio. Então, veja, Jesus ele não contrariava a lei, ele tentava mostrar um outro ângulo. Quando os seus discípulos foram acusados de colher espigas em dia de sábado, o Shabá era o dia do descanso, não se podia fazer esforços. Nada que demandasse força física, intelectual, mental poderia ser feito ali no Shabá, que é do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. E os discípulos estavam colhendo espigas no dia de sábado. Então, quando foram acusados disso, Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tentando mostrar que a interpretação literal não era benéfica, e que ele então veio dar o seu verdadeiro cumprimento. Eu trabalho isso primeiro para nós entendermos por que ele vai tratar agora de alguns assuntos sobre a oferta, sobre o reconciliar com o adversário, sobre o caminhar 2 léguas, sobre o bater na face e oferecer a outra, sobre pedir a túnica e também dar a capa, entendendo essas figuras no contexto da lei mosaica e no contexto que Jesus veio para dar o cumprimento verdadeiro. Então ele veio para trabalhar elementos que diferenciavam-se daqueles estabelecidos na literalidade interpretativa da lei. Então vejamos, no versículo 23 ele diz: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e o oficial te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Vejamos esse conjunto de versículos. Está falando da oferenda. A oferenda era um dos elementos da lei mosaica, que deveria se oferecer ao altar a oferenda, que seria a oferta ao templo, o tributo ao templo. Não era uma oferenda, digamos que voluntária, era uma oferenda obrigatória, que entendia-se que fazendo a oferenda, a oferta ao templo, ao altar, a pessoa estaria quite com Deus. Para a lei mosaica bastava fazer a oferenda. Mas aí vem Jesus e diz um pouco diferente. Ele diz que não bastava a oferenda, que não bastava cumprir o elemento da lei. Era necessário algo mais profundo, que não adiantava uma ação exterior se o interior estava em desajuste, que aquela oferenda material era puramente visual, mas a relação com o Criador
A relação com Deus era de interioridade, que não bastava uma oferenda material. E aí é interessante porque nesse versículo 23, ele chama, sutilmente, ele chama a nossa atenção. Veja, se trouxeres a tua oferenda ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem coisa contra ti. Veja que interessante. Aqui não está dito, e lembrares que tens contra teu irmão algo. Não, é o contrário. E se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Perceberam? A questão aqui não é lidar somente comigo. Porque se meu irmão, se alguém tem algo contra mim, é preciso que eu entenda por que ele tem algo contra mim. Pode ser que eu tenha feito algo não compreendido pelo outro. Pode ser que eu não tenha percebido que tenha feito algo. Aqui é como se Jesus estivesse didaticamente invertendo aquela frase amar ao próximo como a ti mesmo. É como se ele estivesse invertendo e dissesse assim, amar a ti mesmo como ama ao próximo. Invertendo. Em vez de colocar o próximo tendo-me como referência, colocar a mim tendo o próximo como referência. Ele faz uma ligeira inversão, didática, aliás, muito didática, para chamar-nos a atenção que se eu me lembrar que alguém tem algo contra mim, cabe a mim chamá-lo para uma reconciliação. Veja, se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Muito legal isso aqui. Essa frase dele é muito reflexiva. Porque se ele dissesse, se te lembrares que tens algo contra teu irmão, é de mim para com ele. Mas aqui ele chamou a atenção mais forte. Se nos lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós. Quantas vezes nós dissemos assim, eu não tenho nada contra ele, ele que tem contra mim, o problema é dele. Se alguém tem algo contra mim, eu vou usar uma linguagem mais coloquial, há algo truncado na relação. Se alguém tem algo contra mim, talvez falte um pouco de amorosidade minha para que eu possa exalar um clima de aproximação. Talvez o fato de eu ignorar e dizer problema dela, ou seja, problema da outra pessoa, esteja alimentando essa animosidade. Talvez esteja alimentando essa animosidade. E isso não é bom. Isso não é bom porque estamos aqui na Terra com a finalidade de nos mantermos conciliados. Então aqui Jesus está chamando a atenção para o ouvinte. E a segunda pessoa do singular, tu. Não está falando de forma genérica, vós. Não está dando aquele tom formal, vós. Ele está aqui dando um tom de segunda pessoa, do singular, tu. Tu. E aí ele diz, você está ali na relação com Deus, oferecendo algo, a oferta da lei. Ele diz, se há algo que precisa ser reajustado, primeiro vamos reajustar esse algo, depois fazer a oferenda. Porque a oferenda, ela tem que ser de coração limpo, de consciência tranquila.
Não há como ter uma serenidade consciencial com a animosidade, seja de mim para com o outro, seja do outro para comigo. É preciso que haja um equilíbrio nessa relação. E uma relação interpessoal, mais uma vez, de maneira coloquial, truncada, não fluem as energias ou as boas energias. O clima relacional é importante. O clima relacional é fundamental. Aquela relação formal, ela gera um clima de distanciamento. Nós podemos manter a formalidade educativa, aquela que educa, mas com a serenidade do sentimento. Então aqui ele diz, se você quer cumprir a lei de dar a oferenda, ótimo, mas cumpra uma outra lei, a da amorosidade e da serenidade consciencial. E aí sim volta e deita a oferta e faz a oferta. Tragamos para os nossos dias, deixemos um pouco de lado a aplicabilidade da lei daquela época e tragamos para os nossos dias. Quantas pessoas fazem sacrifícios, no sentido também coloquial da palavra? Porque sacrifício efetivo, a palavra sacrifício, na sua formação etimológica, ela vem de duas palavras latinas, sacrum mais facere. Sacrum facere, fazer sagrado, tornar sagrado. Então o sacrifício nunca poderá ser algo que nos machuque. Sacrifício é tornar sagrado aquilo que estamos fazendo. Tornar sagrado significa trabalhar, fazer aquilo com respeito, até a diversão, até o esporte. Eu posso tornar sagrado a diversão, tornar sagrada a diversão, quando na minha diversão eu não cause dificuldade a outros. Então, sacrifício é mais profundo do que simplesmente dizer, fiz um esforço hercúleo. Não. O sacrifício efetivo tem que haver algo interior. Por isso a construção sacrum facere, tornar sagrado. Sacralizar, não no sentido canônico, sacralizar, tornar sagrado aquilo que estamos fazendo. Alegrarmos-nos sacrificialmente. Mas no sentido corriqueiro, a ideia de sacrifício é algo que eu faço que me causa um certo esforço para poder ganhar algo, para poder pagar algo ou ganhar algo. Nos dias de hoje, quantas pessoas marcam assim, eu irei a pé numa romaria, eu doarei algo, eu ficarei sem comer algo, eu ficarei sem beber algo. Esse é o aspas sacrifício, mas externo. Ficarei sem comer algo por tanto tempo, ficarei sem beber algo por tanto tempo, irei a tal lugar, deixarei de fazer isso. Isso tudo é externo. Se houver algo internamente em desalinho, as práticas externas não justificarão. Não se justificarão, desculpe-me, e nem justificarão o motivo pelo qual eu as estou fazendo. Então, muitas pessoas dizem assim, durante, sei lá, o tempo, os católicos, por exemplo, na quaresma não comerei carne, ótimo, mas mantém a animosidade com pessoas. Preferível é comer a carne e conciliar-se com as outras pessoas. Não, no período que antecede o Natal eu darei donativos, etc, etc. Mas continua tendo animosidade com pessoas, ou pessoas animosidade com você?
melhor resolver essa animosidade. Esse sim é o sacrifício. Sacrum facere, tornar sagrado a reconciliação. E aí podemos ir mais profundamente. Irmão aqui, dito pelo Cristo, é um termo genérico. Mas vamos para o irmão no sentido estrito. O irmão consanguíneo ou o irmão por afinidade. Quantos irmãos guardam animosidades? Quando o meu filho fazia a residência médica, e ele fazia a residência médica num grande hospital em Belo Horizonte, com um grande número de atendimentos de emergência, de urgência, eu perguntei a ele qual o período do ano que mais traz emergências e urgências. Eu disse a ele, provavelmente deve ser no carnaval. E aí ele brincou e disse, não. Um dos períodos que a gente recebe mais movimentos é o Natal. Eu fiz assim, Natal? Ele disse sim. Há muitas brigas de família no Natal. Veja que interessante. Porque elas se reúnem forçadamente para aquele momento de Natal, é Natal, vamos nos conciliar, e as pessoas se reúnem forçadamente. E ali, naquela reunião, começam as conversas, começam a trazer os pontos de animosidade, vêm as desavenças e algumas agressões. E depois, conversando com outros médicos, disseram a mesma coisa. Dizem assim, é preferível ficar em plantão no Ano Novo do que no Natal. Por causa disso. Então, nós precisamos nos perguntar, por que tanta animosidade entre irmãos, e agora no sentido familiar da palavra? Por que tanta? Aquilo que deveria ser parceiros, amigos, muitas vezes se transforma em inimigos. E boa parte das vezes, por questões materiais. Por questões materiais. No exercício profissional, acompanhei vários inventários. Como advogado, acompanhando inventários. Quantas discussões eu presenciei entre irmãos por causa da herança. Por causa da herança. Dizem que para se conhecer os irmãos é só no momento da partilha da herança. E eu vi ali discussões por coisas aparentemente sem sentido. Irmãos se digladiando. Certa vez, ali na animosidade da partilha, depois de longo tempo, trabalhando a partilha, conseguimos, como digo, nós e o advogado da outra parte, conseguimos chegar num acordo da partilha dos bens, dividindo uma propriedade, uma fazenda difícil, com áreas pedregosas, áreas não produtivas, reserva legal, área produtiva. Conseguimos, 2 irmãs, conseguimos. E na audiência, para poder resolver tudo isso, ali com o juiz, tudo acertado, uma irmã disse assim, e o anel? Aquele anel da nossa avó, que a minha mãe ficou. A irmã disse, está comigo, eu sou a irmã mais velha, então ficou comigo. A outra disse, não, mas eu era a filha mais próxima, tem que ficar comigo. Não, tem que ficar comigo. Não, tem que ficar comigo. E já eram adversas ali naquele momento. Aquele anel me fez olhar para o outro advogado, ele olhou para mim,
nós sorrimos ali de olhares e pensamos, vai tudo por água abaixo. E foi. A pessoa disse assim, eu não te perdoo por ficar com esse anel. E a outra diz, eu não te perdoo por querer aquilo que é meu. E uma delas disse, você quer o anel, eu te dou outras joias. E abriu a bolsa e despejou na mesa, ali na mesa de conciliação. E ela disse, não me interessa. Você furtou-me o anel. Eu até fiquei curioso para ver esse anel. Valor sentimental, mas a animosidade era tamanha que queria achar um motivo porque não queriam conciliar ali. Era um motivo para continuar a briga. E continuaram. Não sei se resolveram, porque acabamos abdicando de seguir com a causa. Mas percebamos, o que Jesus está dizendo é justamente isso. Não adianta fazer uma confraternização quando não há sentimentos ajustados, alinhados. Então é preciso que nós observemos. Somos irmãos agora, no sentido familiar, estamos ali, mesma origem, mesmos pais. Por que essa agressividade? Por que essa agressividade? Não me refiro à irmandade consanguínea somente, à irmandade por afinidade. Por que tanta animosidade? Filhos com animosidade contra os pais. E é isso que Jesus está dizendo, não adianta eu fazer nenhuma prática exterior se não houver o equilíbrio interior. O Clóvis está perguntando, esse anel ficou com quem? Clóvis, não sei lhe dizer, porque face a isso, acabamos, por acordo, deixando o patrocínio da causa e não sei o que aconteceu, mas eu vi o que aconteceu ali, né? Essa animosidade. E temos várias outras. É preciso pensarmos bem nisso. E vamos além, animosidade com colegas de trabalho, animosidade com concorrentes. Concorrente não quer dizer adversário. O prefixo com significa junto. Concorrente, correm juntos. Concorrentes são aqueles que correm juntos em caminhos diferentes para o mesmo objetivo. Direção e sentidos iguais. Adversários, direção igual, sentido oposto. Então, são pontos que precisamos deixar claro para essa orientação. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estás a caminho com ele. Doutora Marlene, nesse contexto vale a pena deixar o testamento ou doações definidas em vida? Vale, mas eu já tive casos, doutora, de contestação dos testamentos, que contestaram a sanidade no testamento, contestaram a equidade testamentária e prolongou-se um processo de anulação de testamento. É difícil. Há instrumentos jurídicos, mas é difícil quando a animosidade impera. Quando a animosidade impera. Então, a questão maior é o interno. É o interno. Essa nossa predisposição a sermos bélicos, a sermos bélicos, a queremos contendas. Diz um ditado aqui mineiro, que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Mas o acordo não é assim para evitar problema, o acordo é para harmonizar a situação.
E só há acordo quando o interior está disposto. E aqui diz o Cristo que nós temos um tempo para isso, um tempo para nos reconciliarmos. Qual o tempo? Enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos ali convivendo, enquanto estamos próximos. Veja, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre numa prisão. Aqui ele fala no aspecto bem, digamos, jurídico da estrutura. Mas por que levar a esfera às outras, quando as esferas principais são as duas partes? Quando as esferas são o sentimento interior. Tem um ditado chinês que diz que o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. O homem fala, o sábio cala e o tolo discute. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala de uma benfeitora espiritual, irmã Rosália, que ela diz assim: é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Vejam essa frase. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Quer dizer que calado eu já sou tolo. O que resolveu falar é mais tolo. Isso está se referindo a esses debates infrutíferos que Jesus chamava de fermento dos fariseus. Por que ele chamava? Ele dizia: fuja do fermento dos fariseus. O que é fermento? É aquele elemento que dá volume, mas não cria mais massa, não dá consistência. Fermento avoluma a massa, mas ela continua a mesma. Fermento dos fariseus são as discussões que são estéreis, são volumosas, ricas em verborragia, me permito assim dizer, rica em retórica, mas que não tem consistência nenhuma. Por isso eu opto sempre em dizer que não se deve entrar em debates, deve-se construir diálogos. Debates são muros, diálogos são pontes. Debate pressupõe perdedor-ganhador, diálogo pressupõe construção de uma ideia. Diálogo sempre leva a consenso, debate sempre leva a vitória e a derrota. Então, nós temos que entender essa ideia de um mais tolo poder falar, é quando empreendemos debates para defender uma ideia, sem sequer sabermos se será a melhor. Eu vejo termos que me preocupam. Eu ouço pessoas dizendo adversários, meu adversário político. Não. Se são adversários, não teremos boa convivência nunca. Podem ser pensamentos diferentes, mas não adversários. Quando eu escuto oposição e situação, eu vejo o quanto nós somos belicosos. O quanto nós somos belicosos. Como situação e oposição? Existe quem está ali numa estrutura de governo e quem não está, que apoia a estrutura de governo quando ela é útil e que apresenta ideia diferente para uma outra ação quando aquela proposta talvez não seja útil. Mas isso não quer dizer adversário. Eu vejo pessoas quando estão conversando dizendo: eu discordo de você, quando poderiam dizer: eu penso de maneira diferente. Quando eu digo eu discordo de você, eu estou criando contenda.
Mas se eu disser, eu penso de maneira diferente, posso dizer? Penso de maneira diferente. É diferente de discordo. Discordo é muro. Penso de maneira diferente é ponte. E eu fico vendo isso. É o que me desanima um pouco com relação ao futuro social. Quando eu escuto palavras, expressões como essas. Discordo de você. Ou meu adversário político. Não. Nós não poderemos assim agir, porque assim nós estamos não nos conciliando. Imaginemos um palco político legislativo em que duas partes expõem ideias, elaboram diálogos e não fazem teatros verborrágicos, mas construam e constroem ideias para apresentar soluções. É assim que nós construímos ou construiremos uma boa sociedade. Não quer dizer que todos pensarão do mesmo jeito? Não, porque isso nunca acontecerá. Mas que as pessoas expressem seus pensamentos com respeito, como nós dizemos na linguagem social, urbanidade. Que eu possa perceber que de uma ideia ruim tem coisas boas que eu posso tirar. E das minhas outro pode tirar. Quando se olha o dialetismo hegeliano, tese, antítese, síntese, tese e antítese não são choques. Tese e antítese não são contraposições. A tese é uma ideia lançada, a antítese é a análise da aplicabilidade, e nessa análise de aplicabilidade com a tese surge-se a síntese. E a síntese se transforma numa nova tese, que a análise da realidade, a antítese, também atuará e criará uma nova síntese. Mas não, nós vemos na vida social, na vida familiar, a tese e a antítese sem buscar síntese, apenas o contrário. É como se dissesse, sou contra. E a pessoa pergunta, contra o quê? Não sei, mas sou contra. Sou contra. Há uma expressão espanhola que diz isso, se há governo, eu sou contra. Ou seja, se existe uma ordem, eu sou contra. Não é isso. Nós não podemos ser contra. E aí eu chego a outro versículo, quando Jesus diz no versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso aqui não é dizer, bateu aqui, bate de cá, não é isso. Não é isso. Jesus não pregou essa passividade absoluta. Ele precedeu essa expressão de não resistais ao mal. Ou seja, como dizia o Espírito Emmanuel, corroborado por André Luiz, o mal não merece comentário. Porque comentar o mal é espalhar o mal. Não quer dizer que não se fale dele, quer dizer que não se alimenta o mal. Quando Jesus diz não resistais ao mal, ele está dizendo que nós não brigamos contra o mal, nós temos que promover o bem. É diferente. Aqui, de Rabelo diz, ofereça o bem, é justamente isso. Se nós olharmos o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz, irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E o que nós vemos hoje? Aponta-se o erro, mas não se apresenta solução. Emmanuel nos fala uma coisa interessante. Ele diz, todas as vezes
que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na obrigação de melhor fazer do que ele. Olhemos essa frase. Todas as vezes que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na obrigação de melhor fazer do que ele. Portanto, acrescenta ele, onde tua palavra não ajuda, cala-te. Portanto, onde tua palavra não ajuda, cala-te. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar, disse a irmã Rosália. É esse o ponto. Quando se diz comentar o mal, espalhar o mal, não é no sentido de não falar dele, é no sentido de ficar propagando, dando incentivo pela propagação. Como a dizer, pode fazer. Tem até um ditado que diz, o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Gravem essa frase. O certo sempre será certo, mesmo que ninguém o faça. O errado sempre será errado, mesmo que todo mundo o faça. Não é o todo mundo fazer que dará convalidação ao errado, continuará sendo. E é isso que Jesus chama a atenção quando diz do conciliar com o adversário, quando diz não resistais ao mal. Ele diz aqui, no versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A Lúcia diz, quem critica tem a obrigação de fazer melhor, sim. Apresentar solução é mais importante do que apresentar a crítica. Aliás, Jesus fazia isso. Nos exemplos que eu dei. Ele fazia a crítica ao que estava na lei e apresentava o porquê e qual a melhor alternativa. Apontar por simples apontar. Então aqui é importante esse aspecto. O falar sim, sim, não, não, quer dizer a dubiedade. Nós temos, se eu não tenho a opinião formada, eu não tenho opinião formada. Ponto. O que você pensa a respeito? Nada. Ou seja, não sei. Isso é não. O que você pensa a respeito? Isso. Mas com um detalhe. Com respeito às pessoas. Posso dizer a verdade sempre, mas no momento adequado, na forma adequada. A verdade não pode escandalizar. A verdade, eu posso ser verdadeiro, só não posso ser ofensivo. Isso é o sim, sim, não, não, que Jesus está dizendo. E ele vai mais. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Se alguém qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. É interessante essas frases do Cristo. Não é pela literalidade, bateu numa face, ofereço a outra. Aqui está se trabalhando a ideia de conciliação, de não retribuição. Não retribuir. É como se alguém me atirasse pedra e eu pegasse a pedra e devolvesse para ele, atirando-a nele. Quando eu atiro a pedra de volta, eu estou dando munição para o outro. Mas se me atira e eu vou deixando as pedras, acaba a munição do outro. Quando há troca de pedradas, as partes estão municiando uma a outra. Então,
esse aspecto que Cristo quer dizer é o mais sábio, é aquele que cede. Numa discussão, o mais sábio vai dizer, tudo bem. É como dizem hoje, é melhor estar bem do que ter razão. Quantas pessoas brigam para ter razão e não ficam bem com isso? Nos fala aqui a Tereza, tudo bem? Nossa querida amiga, essa querida amiga vovó amorosa que eu vejo pelas postagens. Ela diz aqui, tente outra face, como diz a música, tente outra face, a face do perdão. É isso que Jesus está chamando a atenção. Te demandou a caminhar uma légua, aproveita e caminha mais uma, duas. Pediu a túnica, dá a capa. Dá mais do que pede. Ou seja, surpreenda positivamente. Muito bom, Tereza. Vovozar. Vovozar é uma coisa muito boa, né? Quando eu posso, vou vovozando. Sempre. Surpreender positivamente é a mensagem. Todos esses versículos, esse olho por olho, dente por dente, isso está na lei mosaica, mas isso está antes até da lei mosaica, isso está no Código de Hammurabi, que é mais antigo do que a lei mosaica. Lá diz olho por olho, dente por dente, osso por osso, coluna por coluna. Isso é o que nós chamamos de pena de talião. Talião, tal e qual, fez, fez. E muitos acham que Deus age assim, que Deus é o aplicador da pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente, não. Aqui Jesus foi corrigir um elemento da lei que está lá na lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Ele diz, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Não vamos opor resistência ao mal. Ah, então deixaremos o mal propagar. Não. Só se debela o mal praticando o bem. Não é combatendo o mal, é promovendo o bem. Por isso a ideia, nós falamos 10 horas de notícias ruins contra 30 minutos de notícias boas e temos muitos fatos bons para serem divulgados. Mas aí tem até um ditado que diz, notícia boa não se vende, é notícia ruim. Porque nós estamos muito voltados para isso. Quando nós mudaremos isso? Quando mudarmos nossas condutas, quando mudarmos nosso modo de pensar. É assim que mudaremos. O que Jesus está dizendo aqui é para que surpreendamos positivamente a todos. Que se espera uma reação agressiva, tenhamos uma reação bondosa, compreensiva. Que não significa concordar. Não significa concordar com a atitude, mas tentar compreender a pessoa, mesmo que aplicando a responsabilidade da atitude à pessoa. Não se está isentando. Mas para quê? Aumentar isso. E em outro momento, que já vimos aqui também no Sermão do Monte, a respeito da lei, Jesus ainda diz mais. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Quantas vezes nós colocamos aquela pessoa com a qual temos animosidade, a colocamos nas nossas preces, não no sentido de afasta de mim, mas no sentido de vamos reconciliar. Senhor, nos auxilia abrindo o clima da reconciliação. Dá-nos oportunidade para nos ajustarmos. Cuida dessa pessoa. Talvez façamos o contrário, dizemos, afasta ela de mim, Senhor. E Jesus está pedindo o contrário, vamos alinhar, vamos nos ajustar. Então façamos esse exercício. Façamos um exercício mental, de memória, e quem sabe nós possamos dar o primeiro passo para uma reconciliação e para conciliação.
Ah, mas a outra pessoa é difícil. Só que para outra pessoa, eu é que sou a outra pessoa. E talvez eu seja difícil. É um exercício. Tentemos. Tentemos não resistir ao mal, começando por deixar de reclamarmos das coisas. Eu hoje estou aqui em Uberlândia. E vim para cá ontem. E no caminho, eu estava passando próximo a um posto de gasolina na estrada e saiu um veículo, uma pessoa, né, dirigindo um veículo, e entrou logo à minha frente. Eu, percebendo já um pouco atrás que a pessoa estava para entrar, eu diminuí um pouco a velocidade, de maneira tal que quando ela entrou em minha frente, eu estava próximo, mas não ofereceria o perigo de uma batida, de um abarroamento. Tudo bem, entrou ali. E logo em seguida tinha uma curvazinha, né? Fizemos a curva. E do outro lado vinha um veículo e um caminhão ultrapassando, de maneira tal que não daria um tempo completo de ultrapassagem, o que fez com que o carro da frente e eu chegasse para a lateral um pouco do acostamento para o caminhão passar. E o carro da frente, que havia entrado na minha frente, fechado a minha frente na estrada, põe uma buzina altíssima para o caminhão, como se essa buzina resolvesse alguma coisa. Mas estava ele advertindo o caminhoneiro, sendo que ele, segundos ou minutos antes, havia feito também algo que, se eu fizesse como ele, eu teria buzinado nele, assustado. Veja, o comportamento dele foi indevido. E logo à frente ele buzina para dizer para o caminhão: olha, você não pode fazer isso. Nós somos assim. Nós queremos advertir o outro sem olhar para nós mesmos. E eu, quando vi aquela cena, minha esposa comigo, eu ri. Eu falei: olha que interessante. Se eu usasse essa lógica, eu teria buzinado para ele lá atrás. E o que poderia ter acontecido se eu tivesse buzinado lá atrás? Ele se assustado, sei lá, e perdido o controle do carro, ou ele buzinado de volta e criado animosidade. Mas o que eu achei interessante é: cometo um deslize aqui e condeno o deslize do outro logo à frente. Eu falei: olha que lição boa para a gente aprender. Então, talvez possamos começar reclamando menos. Se o outro fez aquela ultrapassagem, ele talvez estava numa velocidade X, o da frente diminuiu, ele não tinha outra opção senão tentar ultrapassar, não custava nada chegar um pouquinho para o lado, não era nada que oferecesse riscos, perigos. Mas a buzina foi assim, como quem diz: com essa buzina eu ponho o caminhão na linha. Não põe. E era uma buzina com raiva. Então talvez nós possamos começar a não resistir ao mal, parando de reclamar, tentando trabalhar um pouco com a compreensão, deixar de reclamar. E fecho o raciocínio, o nosso estudo, ampliando para a nossa vida. Deixar de reclamar da vida. Porque a vida que temos é a que temos, é nossa. Ninguém vai vivê-la. Nem eu vou poder viver a vida das outras pessoas. Não adianta invejar outras vidas. Nós não as viveremos, só as nossas. E só por isso ela já é uma vida boa. Isso me lembra uma historiazinha de um homem que estava numa terra árida, sob um sol fortíssimo, plantando batatas. E ele estava ali plantando batatas e reclamando: que vida dura a minha. Estou eu aqui plantando batatas nessa terra árida, sob esse sol escaldante, ninguém me ajuda, se não chover a batata não germina, se não germinar não cresce, não crescer não colho, se não colher não vendo, fico sem o dinheiro.
Isso não é vida, todos os anos a mesma coisa, eu aqui plantando batatas e ninguém me ajuda, que vida dura a minha. E ele olha na estrada, está passando um ônibus, ele diz, vida boa é daquele motorista de ônibus. Está lá sentado num ar-condicionado, conhece muitas cidades, conversa com muitas pessoas. E o motorista de ônibus ia ali dirigindo o ônibus e pensando, que vida dura a minha. Todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai, não me agradece. Eu dirijo isso aqui com a responsabilidade, se furar um pneu desço e troco sozinho, ninguém me ajuda. Se estiver chovendo ou não, eu tenho que fazer isso. Visito uma cidade, visito outra, mas trocam a minha escala, fico alguns dias fora de casa, não vejo minha família. Que vida dura a minha. E ele é ultrapassado por um carro conversível, e ele olha para o carro conversível e fala, vida boa é desse empresário. Está no seu carro, vai para onde quer, quando quer, eu queria ser esse empresário. E aquele homem dirigindo o carro conversível ia pensando, que vida dura a minha. Estou eu aqui nesse carro emprestado, o meu estragou na última cidade, sou vendedor ambulante, se eu não chegar a tempo do comércio aberto na próxima cidade eu não venderei, perderei um dia, e um dia de perdido é um problema para mim de remuneração, preciso cumprir minha meta, e que vida dura a minha. E o carro conversível, ele olha para cima e vê um avião. E diz assim, vida boa é daquele piloto de avião, está lá nas alturas, chega rápido ao seu destino, conhece muitos países, que vida boa é desse piloto de avião, eu queria ser o piloto. E o piloto ia lá dizendo, que vida dura a minha. Há 3 dias não vejo minha família, mudaram minha escala, não conheço minha tripulação, a cada voo muda a minha tripulação, envelheço-me mais cedo, dada a pressão atmosférica, há um risco aqui na altura, se cair morre todo mundo. Ah não, isso não é vida, que vida dura a minha. E o piloto lá em cima olha para baixo e vê uma terra árida e um senhor plantando batatas e diz, vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa é uma questão de perspectiva. Se eu tiver perspectiva, a minha vida será boa. Se eu perder a perspectiva, a minha vida não será boa. Então, por que perder perspectivas? Criemos novas perspectivas. E uma boa perspectiva é nos abrirmos para as relações interpessoais. É não nos fecharmos no sentimento. É estarmos sempre dispostos a conciliarmos-nos, a reconciliarmos-nos e a dar o primeiro passo. Não esperemos os outros chegarem a nós. Vamos ao encontro deles, não de encontro a eles, ao encontro deles. Ir ao encontro é se aproximar, ir de encontro é confrontar. Então não vamos de encontro a ninguém, vamos ao encontro de todos. Essa é a ideia trazida aqui, nesse momento. Agradeço nesses textos. Então agradeço a vocês pela cordialidade em acompanhar esse estudo. No próximo domingo continuaremos, ainda temos mais Sermão do Monte para ser analisado, e no próximo domingo seguiremos com o nosso estudo. E lembrando, na próxima quarta, também os nossos estudos respondendo a perguntas, né? Então estou fazendo a live às quartas, respondendo perguntas que me chegam, e aos domingos seguimos com esse estudo nosso aqui, ok? Um bom domingo para todos vocês, uma excelente semana para todos nós, e que nos encontremos na próxima live, se Deus quiser. Até uma outra oportunidade, fiquem com Deus. E Deus lhes pague por essa paciência para comigo. Até.